Infelizmente a tela é pequenininha, mas como eu já sei que no livro de vocês já tem as respostas, então o interessante aqui é só que a gente discuta as questões, certo? Bom, paramos na correção da questão 6. Aqui tem um texto explicando um pouquinho, né, do experimento de Red para provar a teoria da biogênese. E aí aqui tem a alternativa pedindo o primeiro experimento de Red para provar a biogênese, com o segundo experimento que sustentava a biogênese. Então, sabemos que o experimento de Red foi envolvendo os frascos, né, com pedaços de carne tampados com gás. Então, só aqui a gente consegue eliminar todas as questões, né? Só pode ser a letra A. Mesmo que você não lembre, né, de qual teoria aí foi a biogênese, a gente já sabe que, por eliminação, a resposta correta da 6, letra A. A 7 fala um pouquinho sobre panspermia. Então, panspermia é aquela teoria, né, aquela hipótese que a vida surgiu fora do planeta Terra, né? Ela veio através de micro-organismos em cometas. Então, vamos lá. As primeiras formas de vida podem ter surgido nas regiões inóspitas da Terra, não é sobre isso. Compostos orgânicos simples, como aminoácidos, podem ter sido produzidos de maneira abiótica, também não equivale à panspermia. Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a Terra em função dos requisitos mínimos necessários para sua formação e subsistência, também não é sobre surgir na Terra. A capacidade de replicação das primeiras moléculas orgânicas foi o que permitiu que ela aqui também relacionada à Terra, né? E aí a resposta certa é a letra E, a vida se originou fora do planeta Terra, tá? Todas as outras questões trazem como se a vida tivesse surgido no planeta Terra. E de acordo com a hipótese da panspermia, não. Ela veio de um outro local do universo. Número 8, temos aqui os experimentos, né, de Miller e de Urey. E aqui algumas questões. Qual hipótese testada? Bom, gente, como eu falei para vocês em aula, tivemos a teoria, né, a hipótese da evolução química trazida por Oparin e Haldane, só que eles não comprovaram, não fizeram nenhum experimento, né, para tentar ajudar a solidificar sua teoria. Esse experimento, então, fica por conta de Miller e Urey, né? Eles tentaram recriar a atmosfera primitiva, a superprimordial, com esse experimento aqui. Então, qual seria essa hipótese testada? É a hipótese da evolução química, tá? Que foi trazida justamente por Oparin e Haldane. Compostos orgânicos podem ser formados abioticamente a partir de compostos inorgânicos. Letra B, cite um produto obtido que confirmou a hipótese. Então, assim, no final, eles perceberam que aqueles elementos químicos que estavam separados, eles conseguiram se unir e formar os aminoácidos. Obviamente, não conseguiram comprovar toda a hipótese da evolução química, porque a gente sabe que esses aminoácidos vão formar conglomerados de proteínas, né? Essas proteínas vão ser envolvidas por uma membrana e lá na frente vai dar origem aos coacervados, que é a forma primitiva, né, da vida. Mas eles não chegaram nessa parte, só o início, né? Eles conseguiram comprovar que realmente, né, com as radiações, as descargas elétricas, esses elementos químicos se juntaram e formaram os aminoácidos. Como se explica que o O2 tenha surgido posteriormente da atmosfera? Então, gente, conversamos sobre isso também. O oxigênio, ele veio através dos seres fotossintetizantes, né, que começaram a fazer fotossíntese. Como eu falei, não existia oxigênio livre na Terra. Então, precisava de um ser que fizesse fotossíntese, que isso, há bilhões de anos, foi trazendo oxigênio, né, para o nosso planeta. Questão número 9. É uma questão de somatória, tá? Então, a gente vai só somar as questões corretas. Em relação às teorias e origem e evolução dos processos energéticos, assinale o que for correto. Acredita-se que no início da evolução da fotossíntese, os reagentes eram gás carbônico feito de hidrogênio. Esse tipo de fotossíntese é realizado ainda hoje por algumas espécies de bactérias conhecidas como sulfobactérias. Certinho, sabemos que no início não tivemos plantas, não. Quando a gente fala de fotossíntese, né, estamos sempre levando para as plantas, mas tem outros seres que fazem fotossíntese também. Não só as plantas fazem, as algas também fazem. A gente comentou sobre isso na aula, tá? Número 2, a adaptação que permitiu utilizar substâncias simples e energia da luz solar garantiu a enorme propagação das bactérias fotossintetizantes primitivas, as quais invadiram os mares e todos os ambientes úmidos do planeta. Certinho também.
Número 4, a maioria dos seres que habitavam o planeta há 2 bilhões de anos não estavam adaptados em processos celulares que protegem a célula contra os efeitos nocivos e extinguiram-se. Então, a gente sabe, né, que houve também adaptação, conversamos sobre isso, né, seleção natural. Os bem adaptados, eles continuam a sua existência, né, sobrevivem. A 8, seres ancestrais das cianobactérias, além de desenvolver sistemas químicos antioxidantes, passaram a aproveitar o poder oxidante do gás oxigênio para quebrar moléculas orgânicas dos alimentos que elas mesmas produziam pela fotossíntese. A oxidação controlada das substâncias usadas como alimento garantia a obtenção de energia. Então, sabemos que todos esses mecanismos, né, trazem energia para as células. E aí, esse aqui que é o objetivo da respiração aeróbia, tá? Que só vai ser produzida depois, né, do surgimento desses seres aqui. A partir de 2,5 bilhões de anos atrás, a concentração de gás oxigênio praticamente inexistente até então aumentou. Bom, essa questão até aqui está correta. O erro dela é que o gás oxigênio liberado na atmosfera pelos seres fotossintetizantes não teve impacto. Como não teve impacto? Claro que teve impacto, né? Com a liberação de oxigênio. Então, começaram a aparecer a respiração da forma que a gente conhece hoje, né? Número 10. As pesquisas que sucederam as de Louis Pasteur, seguindo o mesmo campo de pesquisa, foram realizadas por. Então, Louis Pasteur foi aquele experimento, né, do frasco com caldo nutritivo, que tinha um bico, né, que a gente chama de tipo um pescoço de cisne, que ele fechou, ele ferveu para esterilizar, depois ele fecha e ele comprova, né, que micro-organismos não surgem do nada. Vamos lá. Oparin, com relação à formação dos coacervados em condições que simulavam a Terra primitiva. Então, esse aqui tá certo, né? Esse aqui é a pesquisa realmente de Oparin. As outras, gente, a gente nem estudou ainda, exceto a de Red aqui na letra C, que fala assim, com relação à descoberta dos micro-organismos não celulares, tais como vírus e prions. Isso aqui não foi nada que Red trouxe em relação à teoria da origem da vida, tá? Então, a resposta certa é a letra A, de Oparin. Aqui fala um pouquinho de um texto de Pasteur, né? Não há condição conhecida hoje em dia pela qual vocês possam afirmar que seres microscópicos vêm ao mundo sem germes, sem pais iguais a eles. Os que defendem isso exercitam o esporte das ilusões, das experiências mal feitas, viciados por erros que não foram capazes de reconhecer e não souberam como evitar. Bom, gente, aqui Pasteur está fazendo uma crítica a quem? Aos defensores da abiogênese, que são aqueles que falam que a vida ela surge de uma matéria inanimada, né? Então, o estudo dele vinha seguindo a linha, né, da teoria da biogênese, de perceber que todo ser vivo vem de outro pré-existente. Então, resposta correta, teoria da geração espontânea, letra E. Isso aqui vocês têm que lembrar, tá? A teoria da geração espontânea é a mesma da abiogênese, certo? Continuando. Aqui é uma questão que fala sobre 7 planetas orbitando uma estrela. Então, assim, algo parecido com o nosso sistema solar. Então, quando a gente fala de estrela aqui, nesse sentido, a gente vai pensar uma estrela como o Sol, não essas estrelas, né, que estão no nosso céu, que a gente consegue ver aqui da noite. Então, a gente sabe que precisamos do Sol, né, para a obtenção de energia, de luz e de calor. Aqui tem um textinho, né, fala sobre... supondo condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses 3 planetas, denominado TRAPPIST, um F, pode ter oceanos de água em forma líquida na superfície. Então, aqui a gente já tem algo que é essencial para a vida, né? Água em forma líquida, muito essencial. E também tem essa irradiação estelar, que é a potência de energia recebida da estrela. Então, sabe que a gente precisa, né? Nós sabemos que precisamos de uma estrela que nos forneça energia, luz e calor do Sol. Responda as questões a seguir. O estudo sugere... mudou aqui um pouquinho.
Vamos lá. O estudo sugere que o planeta pode ter sido palco do surgimento de formas de vida semelhantes da Terra, levando em conta apenas as características encontradas atualmente em todos os organismos, explica a importância de duas características físicas ou químicas presentes nesse planeta, né, para a biologia dos organismos vivos. Então, é justamente aquilo que a gente acabou de falar, né? A presença de radiação estelar é importante por causa da temperatura, né? Sabemos que o Sol ele nos traz luz, calor e energia para a fotossíntese. E também a presença de água no estado líquido. Nós sabemos que a água é essencial para a vida da forma que conhecemos, né? Para a ocorrência das reações químicas e metabólicas. É a molécula mais abundante no corpo de todos os seres vivos. Então, sabemos também da importância da água. Essa aqui tem algumas perguntas relacionadas à panspermia, considerando plausível a teoria se dois planetas com características semelhantes fossem semeados simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Gente, essa parte aqui é extremamente interessante porque quando a gente fala de origem da vida, então a gente sempre remete a um ser em comum, né? Então, se a hipótese da panspermia realmente fosse comprovada, então micro-organismos deram origem à vida aqui na Terra. Mas a gente sabe que esses micro-organismos vieram de algum lugar e eles também poderiam ter caído em um outro planeta. Isso não quer dizer que eles caindo em outro planeta que a vida seria igual. Por quê? Porque depende muito do planeta, dos seres vivos. Nós sabemos que uma das características que nos define como ser vivo é justamente a questão da adaptação, né? Então, nesse sentido, nós nos adaptamos às ações, né, que ocorrem no nosso planeta. Então, se esses seres vivos, eles caem em outro planeta com condições diferentes do planeta Terra, obviamente eles vão se adaptar lá, eles não vão ter as mesmas características que nós, né? E o que nos garante essa adaptação é justamente a mutação, né, que ocorre. Mudei aqui um pouquinho. Vamos lá, explique por que, incluindo em sua resposta, pelo menos um fator que leva à evolução biológica a ser imprevisível. Então, é imprevisível justamente por conta dessa mutação que ocorre. Não se prevê uma mutação, ela simplesmente acontece. E aí, se essa mutação for benéfica e o ser vivo ele se adaptar e for benéfica para essa adaptação, ela vai continuar para a espécie. Mas se for uma mutação que aconteceu e não foi benéfica, ela vai acabar sendo deletada, né? Qual a relação entre mutações e variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica? Bom, gente, a variabilidade genética, ela vem da mutação, né? Então, a variabilidade genética ela vai ser causada por mutações e por recombinações gênicas, ou seja, a combinação dos genes, que também não temos como prever. Os genes eles têm uma possibilidade muito grande, né, de combinação e recombinação. Isso é que determina as características, né? As diferentes pressões seletivas em cada planeta preservariam diferentes características ao longo das gerações, tornando a evolução biológica algo imprevisível. Com o passar do tempo, em cada uma das ilhas seriam encontrados descendentes muito diferentes entre si dos ancestrais. Sabemos também que os ancestrais eram diferentes, né? Comentamos sobre isso na aula, a questão dos fósseis, né? Se não fossem os fósseis, talvez não soubéssemos de animais totalmente diferentes que são extintos, né? E que hoje nós ficamos sabendo por conta dessas pesquisas, tá? Aqui tem agora algumas questões do Enem, vamos lá. Aqui começa falando, gente, daquelas características, né, que aprendemos. Aí pergunta algo que seja comum a todos os seres vivos. Bom, vocês já sabem que a resposta é a síntese proteica, letra E, mas vamos ver por que o outro. Desenvolvimento embrionário. Eu não tenho desenvolvimento embrionário em todos os seres vivos. As bactérias, por exemplo, elas não se reproduzem, né, com embrião, tá certo? Reprodução sexuada também não é um processo que acontece em todos os seres vivos, também volto ao caso da bactéria, né? Elas se reproduzem de forma assexuada.
E vários seres vivos do reino animal, inclusive, também se reproduzem de forma sexuada. Então, não é algo comum que acontece para todo mundo. Respiração aeróbica, nós estudamos os seres que fazem a respiração anaeróbica. Falei disso para vocês, que esse na aí já lembra da gente que não tem oxigênio, né? A respiração anaeróbica. Então, existem seres que fazem esse tipo de respiração. Excreção urinária, a questão da excreção, os seres vivos fazem. Agora, urinária, gente, é muito específico, tá? Então, não vão ser todos os seres vivos que vão apresentar essa excreção urinária, não. Síntese proteica já é algo que todos os seres vivos fazem, né? Nós sabemos que o material genético ele é constituído por proteínas. Então, todos os seres vivos apresentam material genético. Até os vírus que não são considerados seres vivos, eles apresentam material genético, certo? Passando para a próxima, que fala um pouquinho de reprodução por meio de plantas, né? Por meio de estacas, é um processo natural, né? Um homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. Essa técnica aqui, gente, seria a clonagem, tá? Ele observou aí essa reprodução por meio de estacas e ele conseguiu, né, através da clonagem, letra B. Número 3, observando plantas de milho com folhas amareladas, um estudante de agronomia considerou que essa aparência poderia ser devido à deficiência mineral do solo. Sabemos que a clorofila é um pigmento que vai dar a cor verde às plantas, né? E ela contém magnésio. Então, ele formulou a seguinte hipótese: as folhas amareladas aparecem quando há deficiência de sais de magnésio. Aí aqui pergunta qual das alternativas descreveria um experimento correto para testar essa hipótese. Bom, gente, pensando nisso, eu preciso ter um teste e um teste controle. Por exemplo, eu vou, obviamente, colocar os sais de magnésio, né, na minha planta para ver se elas voltam a ficar verdes, tá? Mas eu preciso ter um controle, eu preciso ter uma segunda planta que eu não vou colocar sais de magnésio justamente para ver se realmente é o magnésio ou não. Porque o fato de colocar os sais de magnésio em uma planta e ela posteriormente ficar verde não me faz só por isso provar que é a falta de magnésio, né? Na troca de terra, eu pude colocar algum mineral que tinha naquela terra e que melhorou isso. Então, para provar, eu preciso ter as duas, né? Eu preciso ter um controle. Então, a única alternativa que vai me propor isso aí é a letra E, tá? Cultivo de novos lotes de planta fornecendo a metade, uma mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio, e a outra metade, uma mistura com os mesmos sais sem o magnésio. Então, eu tenho que tirar o magnésio para ver se é realmente ele que vai fazer com que a minha planta volte a ficar verde. Aqui nós temos, né, o experimento de Pasteur, do balão, né, do caldo nutritivo, que ele esterilizou. E aí, tais experimentos embasaram Pasteur a comprovar que teoria, gente, sabemos que biogênese, né? Então, a letra A já está errada, a letra B também, geração espontânea errada. Evolução biológica, não. Celular, também não. Biogênese foi o que ele comprovou, né? Observando que todo organismo vivo provém de outro pré-existente. Número 5... falando um pouquinho, né, que a teoria da geração espontânea, ela começou a ser refutada pelos estudos de Red Pasteur. O que é Red Pasteur? Ambos conseguiram comprovar, né, o que tinha em comum, né, deles. Foi a letra C, né, que o ser vivo, ele é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Número 6, fala sobre alguma pesquisa, uma expedição espacial, né, em Marte. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário de Marte, deve ser ao fato de que a presença de água em um planeta vai indicar o quê, gente? A existência de um solo rico em nutrientes? Não é porque eu tenho água que o solo vai ser rico em nutrientes. Existência de ventos, possibilidade de erosão, formação de canais? Não. Possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante da Terra? Sim, né? Nós conhecemos a vida, né, baseada em carbono e que é necessária água. Então, quando a gente percebe que tem água em outro planeta, podemos, né, pensar que ali poderia ter existido alguma forma de vida
da forma que nós conhecemos, né? A vida como nós conhecemos. Então, a resposta certa é a letra C. Possibilidade de extração de água visando seu aproveitamento? Não. Viabilidade de futuro próximo? Também não. Letra C, tá? Número 7. Os experimentos de Pasteur foram importantes para mudanças dos conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem que a composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida? Sim, com certeza, letra A, tá? Quais servados deram origem às moléculas orgânicas? Não. Teoria da abiogênese foi provada por Pasteur? Não, foi biogênese. Vitalismo é uma das bases da biogênese? Também não, tá? Então, letra A. 8. Fala um pouquinho aqui da evolução química, né? Proteínas, conservados. Tal hipótese envolvendo essa etapa. Então, lembra que falamos na aula que a evolução química ela é um pouquinho estranha porque ela começa sugerindo que do nada, né, de aglomerados, de elementos químicos que formaram aglomerados, que formaram os aminoácidos, né? Esses aminoácidos formaram proteínas que foram envolvidos por uma membrana e deram origem aos conservados. Falamos que poderia ter surgido do nada, né? Então, não teve uma vida inicial, assim, que, né? Para continuar. Então, a resposta aqui seria a letra C. Considera como espontâneo o processo de surgimento da vida no planeta, tá bom? 9. Bom, gente, aqui a gente tem as teorias abiogênese, biogênese, panspermia e evolução molecular. Vamos ver logo a primeira. Afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida proveniente de outros locais do cosmos. Isso aqui só pode ser panspermia, tá? Então, teria que começar com 3. Eu só tenho a letra B que começa com 3, certo? Ganhamos tempo aí nessa. Para finalizar, número 10. Assinar a alternativa que apresenta a sequência ordenada dos processos energéticos desde o surgimento do primeiro ser vivo do planeta. Não começamos com fotossíntese, não, né? Primeiro a gente começou com a fermentação, depois com a fotossíntese, depois com a respiração aeróbica, tá? Então, a resposta correta, letra D. E assim a gente finaliza a nossa correção de hoje.